Fala pessoal, estamos de volta para finalizar agora o nosso estudo em sintaxe do período simples, tá? Finalmente chegamos ao fim, chegamos ao nosso último termo aqui da oração no período simples, tá? Então, vamos lá, agente da passiva. Então vamos lá, galera, o que é o agente da passiva? Agente da passiva, primeiro a gente tem que entender essa palavra, né? Agente e passiva. Agente é aquele que pratica alguma ação, né? O agente da ação. E passiva está relacionado ali à voz passiva, certo? Então o que seria agente da passiva? Agente da passiva é o agente da ação, né? Aquele que vai praticar a ação dentro da voz passiva, certo? Porque se a gente for lembrar o que seria a voz passiva, né? A gente vai lembrar aqui que o verbo, ele possui, né, a oração ela possui três vozes, né? O verbo possui três vozes. A voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação desse verbo. Por exemplo, aqui, Lucas cortou o bolo. Lucas, que é o meu sujeito, ele pratica a ação de cortar o bolo. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação dessa oração. Quando eu falo, ó, o bolo foi cortado por Lucas. Ah, como é que eu sei que bolo aqui é o meu sujeito? Simples, lembra que o sujeito é aquele sobre o qual se faz uma declaração? Na primeira oração ali, ó, Lucas cortou o bolo, estou falando de Lucas, tá? Lucas cortou o bolo. Agora, quando eu falo o bolo foi cortado por Lucas, a minha declaração é sobre o bolo, certo? E o bolo está sofrendo essa ação de ser cortado. E a voz reflexiva é quando o sujeito, além de praticar, ele sofre essa própria ação. Ele é agente e paciente desse verbo, né? Quando eu falo Lucas cortou-se, por exemplo, tá? Lucas cortou-se. Então, o Lucas, ele pratica a ação de cortar e sofre a ação de ser cortado. Ok? Então, tem esses três tipos de vozes, né? Essas três formas aqui de apresentar a ação dentro de uma oração. Quando eu tenho esse tipo aqui, deixa eu voltar aqui, um slide. Aqui, ó, quando eu tenho esse tipo aqui, ó, o bolo foi cortado por Lucas, repara. Eu tenho nessa construção o sujeito, que eu vou chamar de sujeito paciente. Por que é um sujeito paciente? Porque ao contrário da voz ativa, esse sujeito ele não pratica ação. Eu tenho a locução verbal foi cortado e tenho o agente da passiva por Lucas. Por que eu vou chamar de agente da passiva? Porque ele pratica a ação na voz passiva. Ele não é o meu sujeito. Ele é aquele que pratica a ação na voz passiva. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Por isso a gente chama ele de sujeito paciente. Vamos aqui para outros exemplos. A inspeção deveria ser feita pela prefeitura. A inspeção deveria ser feita pela prefeitura. Ou seja, a prefeitura é quem pratica a ação de fazer a inspeção. Certo? Como é que eu sei que é a prefeitura que pratica essa ação? Eu faço aqui a inversão. A prefeitura deve fazer a inspeção, ou deveria fazer a inspeção. Eu inverto a oração. Se eu consigo transformar isso em sujeito, eu tenho aqui, né, nesse caso, o agente da minha ação. Né? Então eu tenho aqui o meu agente da passiva. Tem sido tem sido incomodado por algo incompreensível. Algo incompreensível incomoda alguém aqui. Então, algo incompreensível é o agente dessa ação. É algo incompreensível que pratica a ação de incomodar. Ok? A terra era cercada de índios. Muita atenção nesse tipo de construção. Porque se eu falo a terra dos índios era cercada, é diferente de eu falar a terra era cercada de índios, certo? Porque quando eu falo a terra dos índios era cercada, os índios são os donos da terra e outras pessoas estão cercando, ok? Agora, quando eu falo a terra era cercada de índios, né? A terra era cercada por índios, eu tenho aqui índios funcionando como agente dessa ação de cercar, ok? Então, muita atenção nesse tipo de construção. Eu tenho sempre que procurar entender que o agente da passiva, primeiro, para ser agente da passiva, eu preciso ter uma voz passiva. Eu preciso ter o sujeito sofrendo ação. Depois, eu vou procurar para ver se há ali uma indicação de quem pratica a ação que esse sujeito está sofrendo.
certo? Ó, fugiu a mulher amada por quem fui traído. Aqui eu tenho duas orações. Eu tenho fugiu a mulher amada e fui traído, né? Por quem fui traído. Então, preste atenção que o por quem aqui indica a ação, né? Indica quem traiu, né? Fui traído por quem. Esse por quem, esse quem é um pronome relativo que indica aqui um termo da oração anterior, que é mulher amada. Quando a gente for ver orações subordinadas, principalmente as adjetivas, né? Nesse caso adjetiva, vocês vão ver que uma oração ela pode servir ali para indicar um termo de uma oração anterior, ok? No caso das adjetivas. Então, eu tenho aqui um caso onde eu tenho o pronome quem funcionando como agente da passiva na oração subordinada, tá? Então, quem foi traído, aqui no caso, esse quem é que praticou a ação de trair, ok? Agora, atenção em dois casos. Quando eu falo aqui, ó, levaram-se os gastos públicos com novas contratações, pensa no seguinte, elevaram-se, tá, os gastos públicos. Os gastos públicos foram elevados. Quando eu tenho essa formação de voz passiva, porque lembra que a gente tem duas formas de fazer voz passiva. A analítica, que é quando eu utilizo uma locução verbal, e a sintética, quando eu utilizo ali o pronome apassivador se. Então, quando eu falo elevaram-se os gastos públicos, eu estou dizendo que os gastos públicos foram elevados, ok? Então, eu tenho gastos públicos como um sujeito paciente. Gastos públicos sofre a ação de ser elevado, tá? Agora, embaixo, eu tenho, ó, confia-se em pessoas erradas na juventude. Confia-se em pessoas erradas na juventude. Em pessoas erradas, não é o meu sujeito, né? Em pessoas erradas é o objeto do verbo confiar. Eu tenho um sujeito indeterminado aqui. Esse ser não é pronome passivador. Esse ser aqui é uma partícula, é um índice de determinação do sujeito. Então preste atenção no seguinte, quando eu falo confia-se em pessoas, eu não consigo fazer a mesma inversão de cima. Eu não falo em pessoas são confiadas, em pessoas é confiada. Não tem como. Então eu não tenho um sujeito ali, ok? Ali eu tenho objeto indireto do verbo confiar. Uma outra forma de você notar que ali não é o sujeito é que nunca um sujeito vai ser precedido ali, né, por uma preposição. E eu tenho a preposição em, ok? Então, pessoal, molezinha essa aula, só para finalizar aqui, só para amarrar. Agente da passiva é aquele que vai praticar a ação da oração dentro de uma voz passiva, certo? Então, lembra, para toda análise sintática efetiva, você procura primeiro o verbo. Identificou o verbo. O sujeito está praticando aquela ação? Beleza. A gente tem ali um sujeito, uma voz ativa. O sujeito está sofrendo aquela ação, então você tem duas possibilidades. Ou você tem um agente da passiva ali explícito, ou esse agente não aparecer. Acontece, como a gente viu aqui em elevar-se os gastos públicos. A gente não diz quem elevou os gastos. A gente só diz que os gastos foram elevados. Ok? Então ele pode aparecer ou não. Se ele aparecer, você classifica ele como agente da passiva. Se ele não aparecer, segue o baile normalmente. Ok? Faça análise dos outros termos. Então, pessoal, finalmente fechamos aqui a nossa matéria em sintaxe. A gente volta a falar de sintaxe mais para frente, no período composto, mas por hora a gente dá uma acalmadinha aqui nesses estudos e seguiremos com literatura, ok? Então, o próximo assunto que veremos a literatura, tá certo? Então, um abraço para vocês aí e até as próximas aulas.